E aí é o seguinte, gente, aqui tá a chave do negócio. Depois que você faz a bariátrica, as mudanças anatômicas, ou seja, as mudanças do seu intestino, do seu estômago e as mudanças hormonais que acontecem após a bariátrica, elas tornam essa mudança favorável. Elas facilitam essa mudança para você. Então se torna mais fácil, depois que você faz a bariátrica, se torna mais fácil aderir a essas mudanças, porque a sua anatomia está favorável e os seus hormônios estão favoráveis. Eu já vou colocar essa live inteira para você assistir. Só quero te dizer que essa live rolou no nosso evento anterior, mas foi tão incrível que eu selecionei para o nosso Vale a Pena Ver de Novo. Com isso, a gente entra em clima de aquecimento para o nosso evento Jornada Musabari, que vai ser online nos dias 2, 4 e 5 de setembro. Lá eu vou te mostrar como você pode aproveitar a sua lua de mel da bariátrica para alcançar o resultado Musabari. Ou seja, chegar no peso desejado, acelerar o seu metabolismo no momento certo e se proteger contra o reganho. Se você quer garantir sua vaga no evento gratuito Jornada Musabari, eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever. E agora bora assistir essa live que tá incrível. Comida pós-bariátrica, dentro desse conceito, né, vamos colocar assim, a partir dos 2 meses, né, da bariátrica. Comida pós-bariátrica é diferente da comida pré-bariátrica. Mas diferente em que sentido, Flávia? Né? Eu vou ter que comprar coisas diferentes. É diferente em relação às regras que você tinha no seu período antes de operar, tá? Então aí eu vou abordar, vocês vão entender que é simples, não é nenhuma comida de outro mundo, só que você tem que seguir algumas regras de combinação, regras de quantidade, e aí vocês vão entender. Se você vai para sua cirurgia não estando ciente de que você vai precisar fazer essas mudanças, você já tá indo com a cabeça errada, tá? E aí você deve estar pensando aí, né, refletindo, nossa, será que eu vou conseguir fazer essas mudanças após a minha bariátrica? E aí é o seguinte, gente, aqui tá a chave do negócio. Depois que você faz a bariátrica, as mudanças anatômicas, ou seja, as mudanças do seu intestino, do seu estômago e as mudanças hormonais que acontecem após a bariátrica, elas tornam essa mudança favorável. Elas facilitam essa mudança para você. Então se torna mais fácil, depois que você faz a bariátrica, se torna mais fácil aderir a essas mudanças, porque a sua anatomia está favorável e os seus hormônios estão favoráveis. Primeiro, seu estômago está menor, né? Tanto no bypass ele está muito menor, no sleeve ele está bem menor. Seu estômago está menor. Você tem uma liberação dos hormônios de fome e saciedade de forma mais equilibrada. Então a Sueli falou aqui que tá ótimo, legal. Me deem feedback aí se tá claro. Você tem uma alteração hormonal que te favorece, porque você tem um controle maior da fome e você tem um aumento da saciedade, tá? Então você tá mais saciado. Não quer dizer que você não tenha fome, mas você tem uma fome equilibrada, uma fome fisiológica, uma fome controlada. E aí o pouco que você come, você sacia rápido. E isso tudo te favorece a voltar para uma fisiologia normal desses hormônios, que vai ajudar muito a implementar essas mudanças que eu vou trazer aqui hoje, certo? Então você está num ambiente favorável. O paciente bariátrico, ele é um paciente favorável para essas mudanças. O que a gente precisa ter em mente, isso eu acho que é uma das mensagens principais aqui dessa live, é que essas mudanças, elas são favoráveis nos primeiros 2 anos da bariátrica. Significa que depois de 2 anos você vai perder tudo isso? Não é isso. Mas você tende a ter um amortecimento. A tua anatomia não muda, tá? Então, em relação à anatomia, não muda. E não pensa que depois dos 2 anos você tem mais fome, você tem mais dificuldade porque o teu estômago dilata, porque não é isso, tá? Eu já falei sobre isso na live de reganho, não é isso.
Agora, os mecanismos hormonais tendem a amortecer de alguma forma depois dos 2 anos. E aí, essas estratégias, assim como coisas muito importantes que eu vou falar na semana da Jornada Bariátrica de Sucesso, então coisas que a gente consegue fazer, a gente consegue estender essa ação hormonal positiva que me ajuda a me manter magra, que me ajuda a não ter reganho. Por isso que eu digo que vocês têm que ser protagonistas do processo de vocês. Porque existem coisas que você pode fazer, né? A gente vai falar um pouco disso hoje, mas a gente vai falar mais profundamente sobre isso na semana, no evento da Semana da Jornada Bariátrica de Sucesso. Então, existem coisas que você pode fazer que é como se você estendesse a ação cirúrgica, né? Então, é como se você conseguisse potencializar o seu resultado cirúrgico por mais tempo, tá? E não só naqueles 2 anos críticos, certo? Que são os 2 anos críticos iniciais, né? Então, é isso, gente. E olha, o que acontece quando você não segue essas regras? Quando você não faz isso que eu tô falando pra você? Você começa a ter algumas complicações, né? E quais são essas complicações? Reganho de peso. Falei muito disso na live de reganho de peso. Anemia, queda de cabelo, cara de doente, pele flácida, imunidade baixa, fica adoecendo toda hora. Então, por isso que é muito importante a gente falar de comida pós-bariátrica, né? Da gente conseguir entender como é que a gente tem que se alimentar após a bariátrica. Não é só para manter o peso magro, é também pra gente ter saúde, tá certo? Ó, a Nenessa, acho que deve ser Vanessa, né? Tô com 1 ano, acho que é 1 ano de bariátrica e já percebi que estou comendo bem mais do que antes. Então, mesmo que você não tenha tido reganho, só de você perceber que a sua fome já tá diferente, é um sinal de alertíssima, assim, é um sinal de muito risco, porque lá na frente é alta chance de você ter reganho. Se você tá comendo mais, alta chance de você ter reganho. E aí é isso que eu quero que você entenda aqui, tá? Pra você tentar controlar esse apetite que tá começando a ficar diferente, certo? Então, olha que interessante. Classicamente, a gente vê essa mudança a partir dos 2 anos, mas ela já contou que com 1 ano já tá sentindo diferente, né? Então, pra você ver como é diferente cada caso, né? Às vezes, com 1 ano você já sente, com 1 ano e meio você sente, com 2 anos você sente. Então, a gente vai aprender aqui a tentar bloquear isso, né? A tentar controlar, a tentar estender a nossa lua de mel, certo? Vamos lá. E olha, tem uma coisa, assim, a cirurgia, ela é tão incrível que ela nos avisa, ela nos ajuda, né? Então, quando a gente comete um erro alimentar, e aí vocês vão entender daqui a pouco o que são esses erros, porque a live é baseada exatamente nisso, né? Da gente entender e driblar esses erros. Quando a gente tende a começar a errar, a bariátrica, ela dá sinais de que você tá errando, né? Então, olha só como ela é tão incrível. Mas você tem que estar atenta para poder entender. Olha, se ela, né, a Nenessa, não tivesse atenta, ela talvez nem percebesse que ela já tá tendo mais fome do que o normal. E aí, né, o importante também é identificar se é uma fome fisiológica que ela tá tendo, se é uma fome real ou se é uma fome emocional. Às vezes é uma fome emocional que começa a aparecer, né? E aí também tem que aprender a fazer essa diferenciação. Então, quando a gente fala, né, de evitar as armadilhas da comida pós-bariátrica, eu quero que vocês ampliem a mente de vocês para não achar que é só o que você come. Eu não vou falar só o que você tem que comer e o que você não tem que comer. A gente vai um pouquinho além disso, né? Então, não é só o que se come, mas é como se come, quando se come, quanto se come e onde se come, né? Então, tudo isso vai interferir no nosso resultado, né? E aí, às vezes eu vou dar uma estratégia relacionada a o que se come, ou seja, ao conteúdo do que se come, mas às vezes eu vou dar uma estratégia relacionada à forma como se come, a forma como você mastiga, por exemplo, tá? Então, vocês têm que estar ligados para isso, para esse olhar mais amplo sobre o comer. Então, vamos às nossas estratégias. Vão me dando aí feedback se tá claro, tá? Olha, a Franci falou um negócio super importante. Preciso diferenciar fome da vontade de comer.
Fome é uma coisa, fome fisiológica, que é sinônimo de fome real, é uma coisa, e vontade de comer é outra, né? Então, a vontade de comer, ela tá mais relacionada com uma emoção, com um prazer, né? Então, eu tô com vontade de comer chocolate agora. Eu acabei de almoçar, tô dando um exemplo, acabei de almoçar. Eu tô com vontade de comer chocolate. Poxa, se eu acabei de almoçar, eu tenho certeza que essa vontade não é fome. Porque eu acabei de encher meu organismo de caloria. Se eu almocei direito, eu acabei de encher meu organismo de caloria. Então, fome real não é. É uma vontade, é um desejo, né? Então, tá relacionado com o prazer, né? Com a emoção de comer aquilo, porque aquilo é palatável, é saboroso. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Vamos às nossas estratégias. Primeira, evitar alimentos que tenham caloria vazia. Vocês sabem o que é caloria vazia? Me digam aí no chat, interajam comigo, tá? Me digam aí no chat o que é caloria vazia. Então, primeira coisa, quando você vai comer um alimento, você tem que começar a fazer esse exercício de se perguntar, esse alimento, porque assim, todo alimento, ele tem a quantidade de calorias, que é a energia. Ó, estão falando que não sei, legal. Ó, olha que engraçado, eu achei que esse negócio de caloria vazia era uma coisa óbvia. E não é. Um monte de gente respondendo aqui que não sabe. Então é isso, gente, vamos lá, vamos entender. Você tem um alimento. O alimento, ele tem a caloria, né, que é a quantidade de energia que ele tem dentro dele. Sei lá, tem 100 calorias, tem 50 calorias, tem 200 calorias, tá? Então, é a quantidade de caloria e ele tem a quantidade de nutriente. Então, um mesmo alimento, a gente tem que avaliar caloria e nutriente. Um alimento, ele pode ter, vamos imaginar, um alimento, ele pode ter muita caloria e muito nutriente. Então, se ele é um alimento que tem muito nutriente, por mais que ele tenha muita caloria, ele é um alimento que vale a pena. Só que eu tenho que comer numa quantidade menor, porque se ele tem muita caloria, e por mais que ele seja rico em nutrientes, não adianta eu me preocupar só com os nutrientes e comer até morrer, porque eu vou engordar. Né? Então, esse é o primeiro conceito. Mas ele é um alimento legal, um alimento que tem que estar na minha rotina. Né? Então, um alimento que tem muita caloria e muito nutriente. Se eu tenho um segundo alimento que tem muito nutriente, mas tem pouca caloria, esse é o alimento ideal. Né? Então, eu tenho que ter esse alimento presente também na minha rotina, certo? E aí, se ele tem pouca caloria, eu não preciso muito me preocupar com o volume. Então, as folhas, elas são um exemplo disso, né? Elas têm muito nutriente e pouquíssima caloria. Então, é por isso que a gente fala, faz um prato cheio de folha. Porque elas podem ocupar um volume grande, mas elas não vão trazer tanta caloria, quase nada, na verdade, pra gente. E vão trazer muito nutriente. Então, daí a importância, né, da salada, das folhas. Embora a gente saiba que aí já não é muito saborosa para muita gente, mas aí eu nem vou falar de sabor, eu quero só que vocês entendam o conceito de caloria vazia. E aí a gente vai para o terceiro tipo de alimento, que é o alimento que tem pouco nutriente ou nada de nutriente e muita caloria. Esse alimento é o pior negócio que você pode fazer pela sua saúde e pelo seu pós-operatório de bariátrica, pela sua jornada bariátrica. A pior coisa que você pode fazer por você é ficar comendo um alimento que tem pouco nutriente e muita caloria. É isso que a gente chama de alimento de caloria vazia, certo? Então, como é que, pra gente evitar, a gente tem que pensar exatamente o contrário. A gente tem que procurar alimentos que tenham o máximo de nutriente com o mínimo de caloria. Olha só, né? Você tem um estômago pequeno, um intestino que já absorve pouco. Se você for ficar colocando para dentro do seu organismo alimento que seja muito calórico e não te nutra, essa caloria ela vai dar uma certa saciedade que vai fazer com que você não coma os alimentos que sim são nutritivos, então ela vai atrapalhar a sua ingestão de alimentos nutritivos,
porque você tá colocando caloria para dentro, mas ela não vai te nutrir. Então, por isso que você adoece. E por isso que você engorda depois da bariátrica. Flávia, dá um exemplo então. Ó, um exemplo clássico são os líquidos calóricos. Lembra que eu falei, não sei se vocês estavam lá na live de reganho. Na live de reganho, eu falei sobre que uma das principais causas de reganho é você ficar ingerindo com frequência líquidos calóricos. Por exemplo, refrigerante, por exemplo, suco, né? Então vamos pegar o suco, ele até tem algum nutriente, né? Mas ele tem muita caloria e ele não tem tanto nutriente. Como é que eu posso tentar tornar um suco mais... Porque o suco, ele é de uma fruta só, geralmente, né? E aí ele já pega ali o líquido da fruta, que vem mais o açúcar da fruta do que os nutrientes. Por isso que se diz sempre que é melhor comer a fruta in natura do que fazer o suco. Mas tudo bem, gosto de suco, quero fazer suco. Como é que eu posso tornar mais nutritivo? Vamos bater com um legume, vamos bater uma cenoura uma laranja com cenoura, né? Então vamos fazer um suco verde. Aí você consegue melhorar o nutriente do suco. Agora, mais grave do que suco é refrigerante, que tem 0 nutriente e muita caloria. Aí você fala assim, Flávia, mas eu tomo 0. Beleza, mas ele continua tendo 0 nutriente. Tá, ele tem 0 caloria? Ok, mas ele tem 0 nutriente. Você fez uma bariátrica para você ficar ingerindo com frequência um alimento que tem 0 nutriente? Me diz, o teu estômago já é pequeno, o teu intestino já absorve com dificuldade. Você vai ficar tomando um negócio que tem 0 nutriente? Não tem o menor sentido pra mim. Me digam aí, gente, me digam aí se tá fazendo sentido, tá? Até o suco de frutas é calórico. Então vamos entender esse lance do suco de frutas. É que é o seguinte, quando você toma o suco de frutas, ele é como se fosse ali um líquido com açúcar, né? Só que é o açúcar da fruta, a frutose. Tem algumas vitaminas? Tem, ok, né? Não é de todo ruim. Só que o suco é uma coisa que entra fácil, né? E ele não ocupa o estômago. Ó, o pessoal tá falando que tá fazendo total sentido. Perfeita explicação, obrigada. Então o suco, ele não vai ocupar o estômago, né? Ele vai entrar ali no estômago, vai se ajeitando e tal, e ele não vai dar aquela saciedade que você precisa. E aí você toma o suco e aí logo depois você tá com fome. Então, vocês têm que começar... Por que a gente quer tanto que vocês se preocupem em comer coisas que tenham nutrientes? Porque é o nutriente que vai dar uma saciedade mais prolongada. Ó, me surpreendeu saber que suco é calórico. Assim, ó, só para que vocês não entendam errado. Não é que um copo de suco, de repente, ele pode ter umas 100 calorias. Então, isso pode não ser muito calórico. Só que o suco, você toma, se você gostar muito, você toma 2 copos fácil. Você toma 3 copos fácil. Ou seja, você pode se ver numa situação que você tomou 300 calorias só de suco e você não saciou. Você tomou 300 calorias e você ainda tem que almoçar, por exemplo, porque você ainda tá com fome. Sendo que um prato completo pode ter as mesmas 300 calorias e vai te dar uma saciedade por 4 horas, 5 horas. Olha a diferença. Então, é o efeito pós-absorção, é o efeito, né, tardio dos alimentos que a gente tem que se preocupar, tá? A Fran tá dizendo que não consegue tomar nem meio copo. Por um lado, isso é bom, mas assim, é aquilo que eu falei, né? Conforme a bariátrica você vai, né, passando o tempo da bariátrica, você vai conseguindo. E isso é um risco, tá? Então, número 1, evitar alimentos que tenham caloria vazia. Eu acho que ficou claro. Eu acho que o raciocínio tem que ser: tudo que eu vou comer tem que ter nutriente, tá? Tem que ser nutritivo. Flávia, mas eu amo refrigerante. Então, você vai usar na exceção da exceção. Aqui entra... Ó, a Franci tem 15 dias de bari. Franci, assim, você tá na fase que realmente você não vai aguentar nada. Mas daqui 1 ano, daqui 2 anos... você vai aguentar, e isso pode ser um perigo. Então essas dicas aqui são principalmente quando a bariátrica tá amortecendo, né? Então você tem que começar a fazer o certo agora, no pós-operatório imediato, no sentido assim, a partir dos seus
2 meses que você vai estar comendo tudo, você já tem que seguir essas regras. Porque não adianta também esperar para começar a seguir essas regras, gente, quando bateu 2 anos de bariátrica, que aí é difícil reaprender. Você tem que começar com os 2 meses, você tem que começar o quanto antes, tá? Se você já passou dessa fase, tá tudo bem. Você começa hoje seguindo essa regra, certo? Ó, e só lembrar, bebida alcoólica também é um exemplo clássico de caloria vazia, tá? Vamos lá. Esse eu gastei mais tempo porque eu tenho várias dicas aqui. Esse aqui eu gastei mais tempo porque eu sabia que eu precisava dar esse entendimento melhor pra vocês, tá? Senão vocês não iam pegar a chave. 2. Evitar alimentos que combinem açúcar com gordura. Como é que é o nome disso, gente? O nome disso, tecnicamente, é alimento hiperpalatável. O que é palatabilidade? É o sabor, né? É o quanto ele é gostoso. Hiperpalatável é um alimento muito gostoso. Então veja, a junção de carboidrato com gordura, de açúcar com gordura, vou dar alguns exemplos: sorvete, pudim. Essa junção, o próprio chocolate, né? Essa junção, ela é muito perigosa no sentido de ela é tão incrível, de gostosa, de saborosa, de alucinante, de prazerosa, que você pode perder o timing de parar. Então esse é o grande perigo, né? Não é que você nunca mais vai poder comer um chocolatinho, não é isso. Mas essa associação, ela gera um prazer absurdo no cérebro. E lembra que você veio de um status de obesidade, muitos de vocês tinham compulsão antes de operar. Então, é uma coisa que você tem que, para o resto da vida, ter cuidado, né? Essa junção de açúcar com gordura. E não é só doce que é açúcar com gordura, não. Pãozinho com manteiga. Pãozinho francês com manteiga, que todo mundo adora. É por isso que ele é tão gostoso. Porque ele é a mistura do carboidrato, que é o pão, com a gordura, que é a manteiga, né? E ele é muito saboroso. A tapioquinha com manteiga é muito saborosa. Só que é pouco nutritiva. Então, ó, entra também um pouquinho na dica número 1, que é sobre a caloria vazia, né? Pega um pouquinho dali também, tá? Então, essa combinação ela é muito perigosa porque é difícil de parar de comer. É tão saborosa que é difícil. A gente não para de comer quando a gente tá cheio. Porque ela é saborosa, então a gente fica comendo por prazer. A gente não fica comendo até saciar. A gente sacia e continua comendo, porque ela tá gostosa, né? Então é um perigo, tá? E além disso, não vai trazer nutriente. Quase não tem nutriente, né? Ou não tem nutriente, quase nenhum. Então também tem aquele lance de um monte de caloria que eu tô ingerindo. É gostoso, então me faz comer mais. E aí se eu como mais, é mais caloria ainda, né? Porque mais quantidade, mais caloria. E eu não vou ficar muito tempo sem fome, não vou ficar muito tempo saciada. Ó, estão me perguntando aqui, pão sem miolo com ovo pode? Aí, ó, quando você acrescenta o ovo, aí já é outro raciocínio. Porque o ovo, ele é proteico. Então o ovo é uma fonte de proteína e é super nutritivo. Então é uma forma de você melhorar o seu pãozinho ou a sua tapioquinha, né? Então aí já é totalmente diferente, porque além de você estar trazendo nutriente, trazendo proteína para sua refeição, essa refeição ela vai te deixar saciada por muito mais horas. Então aí sim, aí você começa a melhorar, tá? Então, por exemplo, você acrescentar um ovo é você fugir dessa combinação pura de açúcar com gordura, tá? Muito bom, boa pergunta. Vamos lá, vamos continuar. Ah, fora que dá dumping, né, gente? Fora que muita gente tem dumping com essa associação gordura mais açúcar. Acho que tá fazendo sentido, né? Vamos lá. Terceiro, procurar sempre bater a sua meta de proteínas. Por quê? Porque a proteína vai dar saciedade e vai nutrir seu corpo. Então, gente, paciente bariátrico que nunca ouviu falar de meta de proteína, precisa pedir ajuda, tá? Precisa pedir ajuda. Por mais, ó, eu sempre digo assim, por mais que você não bata a sua meta de proteína, que você não consiga bater a sua meta, que a sua meta seja um desafio para você,
você tem que saber a sua meta e você tem que buscar a sua meta. Porque só de você tentar bater, mesmo que você não bata, só de você tentar bater, você já tá anos-luz na frente de quem nem sabe que tem que bater meta de proteína, tá? E aí, o seu resultado tende a ser muito melhor quando você tá buscando bater essa meta de proteína. Aí, claro, quando eu falo isso, eu já sei que vem uma chuva de perguntas assim, eu não sei a minha meta, como saber qual é a minha meta de proteína? A meta, claro que ela é individualizada, ela depende principalmente do peso e ela depende principalmente também do quanto você faz de atividade física. Uma pessoa que faz mais atividade física tem que ter uma meta maior, uma pessoa que faz menos ou que não faz atividade física tem uma meta menor. Mas, para pacientes bariátricos, a gente pode trabalhar com a meta mínima de 60 gramas de proteína, tá? Então, anotem aí essa cola no caderno. 60 gramas de proteína é um bom começo. Até você conseguir marcar com a sua nutricionista, com o seu endócrino, com o seu médico, com o seu cirurgião e discutir sobre isso. Acho que a melhor pessoa, não só para calcular, mas principalmente para fazer o seu cardápio baseado na sua meta de proteína é o nutricionista, tá? Vamos lá, vamos continuar. Bom, lembrando também que a proteína, né, ainda dentro dessa dica aqui, a proteína, ela é importante para o crescimento muscular, para o desenvolvimento muscular. Então, se você tá treinando, por isso que o treino faz diferença na meta, né? Então, se você tá treinando, você precisa buscar bater a sua meta de proteína, porque a proteína vai ser o principal substrato para o músculo crescer, tá? Então, tem essa vantagem aí também. E para o paciente bariátrico, a gente vai além. Não é só o crescimento muscular, é também cabelo, flacidez de pele, unha, né? Então a proteína ela é importante para tudo isso, no paciente bariátrico principalmente. Ok, vamos continuar. Quarto, procurar bater a meta de água. Então, assim como tem meta de proteína, existe também meta de água. Por que a água é importante? Parece bobo, né? Parece boba essa pergunta, mas olha... Primeiro, a água ajuda a dar saciedade. Então, para quem tá aí, por exemplo, né, a seguidora que tava falando aqui que já tá tendo mais fome com 1 ano de bariátrica. Muitas vezes, o que você acha que é fome não é fome, muitas vezes é sede, né? Você bebe água e você parece que passa a fome. Tudo bem, ela pode voltar depois, um pouquinho mais tarde, mas olha só, às vezes você já ganha 1 hora aí do seu dia sem ingerir comida só porque você bebeu água e ficou legal, e ficou bem. Então ela ajuda muito, é um dos principais, né, uma das principais estratégias para saciedade, a água, tá? Além disso, hidratação do corpo, então é a mesma importância da proteína, pele, cabelo, unha, tudo precisa de água, né? Não adianta você comprar o melhor polivitamínico do mercado, a vitamina específica de bariátrica, não adianta se você não bebe água, né? Porque o organismo ele precisa do quê? Ele precisa da água para levar os nutrientes até a periferia. E cabelo é periferia, unha é periferia. O que é periferia do corpo? É ponta do corpo, né? Então, unha do pé é ponta do corpo, unha da mão é ponta do corpo, couro cabeludo, cabelo é ponta do corpo, né? A água, ela precisa chegar até lá levando os nutrientes. Então, olha só, uma das importâncias da água, né? Para hidratar a pele, para hidratar o cabelo, para hidratar a unha, tá? Além disso, evitar pedra nos rins, né? Então, cálculo renal. Gente, a gente podia fazer uma live só de importância de água, tá? Então, procurar bater a meta de água é super importante para o seu resultado bariátrico de sucesso. Ok? Vamos seguir. 5. Deixa eu ver se eu tenho... Ó, eu tomo 2 ou mais no dia. Eu acho que é litros, né? Então, é claro que o paciente bariátrico, só dando uma recapitulada sobre a água, o paciente bariátrico, ele tende a ter uma dificuldade maior com a água, mas isso tende a ser transitório. Então, geralmente nos primeiros meses acontece, às vezes se estende por 1 ano, né? No primeiro ano a pessoa ainda tem uma certa dificuldade, né? O que a gente sabe é que a água bem geladinha parece que desce melhor. Pode usar canudinho, né? Você tem que... Ó, a estratégia é com você. Pode dar golinho pequeno, né? Então não precisa... Nem deve dar golão, né? Porque senão você vai se entalar, se engasgar. Não deve dar golão. Não pode mais dar o golão. O golão que você dava antes de operar, tá?
de golinho em golinho. Só não pode esquecer da água, certo? Então, um monte de gente aqui falando que tem dificuldade com a água. A água fica com gosto ruim. Veja se a água não tá muito ácida, né? Às vezes o pH muito ácido. O que é o pH muito ácido? pH de 3, 4, isso é um pH muito ácido, pH 5. Aí quando o pH já fica mais próximo do número 7, já é uma água mais neutra, é uma água mais leve, mais saborosa, desce mais leve, desce mais fácil, tá? Então às vezes mudar o pH da água é uma estratégia e a temperatura da água também. Tem gente que faz até gelinho porque só consegue chupar gelo porque a água acaba dando um pouquinho de náusea. Só que essa intolerância com a água, ela é transitória, né? Então, enquanto tá difícil, tem que ficar tentando para não desidratar. E aí, depois, isso tende a melhorar. Só não pode desistir, né? Não pode, em momento algum, desistir de tomar água. Ok. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tem um monte de perguntas, gente. Aqui eu tenho um monte de coisa aqui para falar. E aí, eu vou tentar, aos pouquinhos, ir respondendo. Ó, eu uso canudinho. Até hoje meu estômago dói quando bebo água. Tenho 10 de bari, deve ser 10 meses? Não sei se é 10 anos, deve ser 10 meses, né? Então, aí tem que ver, né, gente? Ver essas coisas, né? pH, temperatura, a forma como bebe, tem que beber devagarzinho. E às vezes tá tendo dor, aí vale a pena ver com seu médico, se não tem que investigar, se não tem que fazer uma endoscopia, né? Porque às vezes é alguma coisa que tá no estômago, tá? Doutora, você fez bariátrica? Não! Todo mundo acha que eu fiz bariátrica, eu não sei porquê, mas eu nunca fiz bariátrica, não. Eu trabalho há 12 anos com bariátrica, né? Desde na minha residência médica, quando eu estava fazendo endocrinologia, estudando para ser endocrinologista, que isso tem mais de 12 anos, o meu hospital ele tinha um serviço forte de bariátrica. Aí depois que eu terminei, eu continuei trabalhando muito com bariátrica. O meu marido é cirurgião bariátrico. Na época, né, ele não era, né, ele era estudante como eu, né, mas ele também fez, coincidentemente ou não, ele também fez uma residência em São Paulo, que é muito forte em cirurgia bariátrica. E aí a nossa história com a bariátrica é muito antiga, então eu há muitos anos eu estudo e tenho contato, né, conheço o paciente bariátrico e aí a gente acaba conhecendo detalhes, né? Então eu acho que é isso, as pessoas acham que eu sou bariátrica por isso, mas eu nunca fiz. Aliás, a única cirurgia que eu fiz, fora as minhas 2 cesáreas dos meus 2 filhos, foi apêndice. Eu tive apendicite no início do ano, em março, se eu não me engano. E aí foi meu marido que me operou, inclusive, né? Uma curiosidade aí. Vamos lá, vamos continuar. Histórias aqui, né? Pra quebrar o gelo. 5. Ó, essa é bem importante também, tá, gente? Ingerir líquidos longe das principais refeições. Tem uma regrinha dos 30 minutos. O que é a regrinha dos 30 minutos? Você deve ingerir líquido 30 minutos distante da sua refeição principal, né? Então, se você vai almoçar meio-dia, você deve tomar qualquer líquido, inclusive água, até no máximo 11h30. Então, você tem que dar esse intervalo porque o estômago é pequenininho, né? Se você enche o estômago, tá vendo como a água dando saciedade pode ser bom e ruim? Quando a gente fala assim, parece maravilhoso, né? Parece muito bom. Mas se ela dá saciedade na hora errada, que é a hora que você precisa ingerir o máximo de nutrientes, por exemplo, no almoço, que a gente consegue fazer um prato, né, bem equilibrado. O almoço é uma das principais refeições porque é um momento favorável, é um momento em que você pode fazer um prato bem diversificado, você pode colocar feijão, arroz, salada, proteína, então você consegue comer muitos nutrientes num único prato. E aí, essa refeição, né, por ser tão importante do ponto de vista nutricional, ela não pode ser atrapalhada por nada, nem por água, né? Então, olha como é importante também você saber quando comer. Por isso que eu falei, gente, a gente tem que começar a ampliar o nosso olhar, não é só o que comer. Isso pode, isso não pode, depende, né? Depende da hora, tá? Por isso que é tão difícil, né, a gente entender essa parte nutricional, mas a gente tem que ter uma noção básica. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que ter uma noção básica, tá? Então tem que seguir essas regras básicas, por isso que eu tentei trazer meio resumido aqui pra vocês, para que vocês tenham uma noção. Aí depois vocês vão estudar mais detalhes, tá? Vamos lá. Então, ingerir líquido longe das refeições principais, justamente para evitar comprometer uma refeição
refeição principal, certo? Perguntaram se jejum é prejudicial. Assim, no paciente bariátrico, não é proibido, mas não é uma estratégia que a gente usa muito, principalmente porque muitas pessoas que ficam em jejum muito tempo, quando vão comer, ou sentem dor, ou perdem não é nem o timing, perdem o controle, né? E acabam comendo muito. Então, a gente entende que fazer mais refeições fracionadas ao dia, né, é melhor. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Então, só lembrar, os líquidos sempre longe das refeições principais, tá? Para não ter aquele empachamento e não prejudicar uma refeição importante que vai te trazer muito nutriente. Sexto, evitar porções grandes, né? Por quê? Por causa do empachamento. Para você não ficar forçando o seu estômago, para você não ficar forçando as suas anastomoses, para você não ficar tendo refluxo, inflamação, mal-estar, qualidade de vida ruim, para você não ganhar peso, né? Se você ficar forçando a sua bariátrica, você tá indo contra uma coisa que você quis fazer e que te trouxe resultado. Então, né, vamos controlar as grandes porções. E aí, como é que eu posso fazer isso? Tenta se acostumar a usar coisas menores, né? Então, tigelas menores, copos menores, porque muitas vezes a anastomose é a comunicação, é tipo as aberturinhas assim, tá? Então, por exemplo, o estômago, ele tá conectado com uma parte do intestino. Essa conexão a gente chama de anastomose, tá? E aí, o que o cirurgião faz? Além de deixar o estômago pequenininho e de fazer o desvio no trânsito intestinal, ele deixa, eu não diria apertadinho, mas ele deixa num tamanho lá legal, né? Pra ajudar no resultado. E aí, você ficar forçando o volume, você não só tende a ajudar a dilatar o seu estômago, embora, né, isso é um assunto também para uma live inteira, porque na verdade, assim, não é que o estômago dilatou espontaneamente, você geralmente forçou e ele começou a dilatar, né? Então, isso é um ponto. Tem outra coisa interessante também, gente. Assim, se sabe que muitos pacientes com obesidade grave, às vezes, nem sempre tem, isso claro, um cirurgião falaria muito melhor do que eu, tá? Mas nem sempre tem um estômago grande para justificar a obesidade dele. Às vezes é do tamanho de um estômago de um paciente com uma obesidade menor ou até sem obesidade. Então, não é que o tamanho do estômago é diretamente relacionado com ganho ou reganho, tá? Então, só para deixar aí essa informação, né? Mas é uma discussão eterna isso, tá? E muitas vezes o paciente tem reganho. Por exemplo, eu atendi semana passada uma paciente que teve reganho de peso, tá tendo reganho de peso, fez uma endoscopia e tava tudo legal. O estômagozinho dela tava pequenininho. Então não tinha nada anatomicamente que justificasse o reganho, tá? Não é que o estômago dilatado não pode causar reganho, mas geralmente não é esse o problema, certo? Então é isso, gente, evitar porções grandes, tá? Tomar cuidado também com a quantidade, né? Isso é meio óbvio, mas às vezes é difícil de aplicar na prática. 7. Mastigar bastante e corretamente. Então a gente não tem os dentes aqui à toa, né? Qual que é o objetivo? Mastigar, triturar o alimento, lembrar que a digestão de um alimento já começa aqui na boca, né? Então a gente mastiga e a gente só engole quando a gente se sente seguro para engolir. E a mastigação efetiva, ela é bilateral, né? Então a gente tem que tentar, claro que tem questões, né, dentárias, às vezes você tem um problema que você não consegue mastigar dos dois lados, mas aí você tem que procurar o dentista para tentar resolver isso. Desculpa. Então, para quem tem os dentes íntegros aí, tentar mastigar, né, de ambos os lados, de forma, né, simétrica, um aqui, um ali, um aqui, né, bate aqui, depois bate ali, nananana, e aí você vai, jogando o alimento de um lado pro outro, triturando, para se sentir seguro para engolir. E claro que a mastigação, ela vai depender da consistência do alimento. Um purê, você mastiga rapidinho e já engole, e um pedaço de frango, você tem que dar muitas batidas, muitas mastigadas
para você se sentir seguro para engolir. Ó, a Vitória falou, achei ótimo. O estômago não tem dentes, né? Quem tem que mastigar é a gente, é isso mesmo. Vamos ajudar o nosso estômago, vamos ajudar o nosso intestino, né? E aí, quando a gente trabalha isso, a gente não entala, não engasga e acho que a melhor vantagem é que a gente tem mais saciedade. Então, a mastigação aumenta a saciedade, aumenta o poder da saciedade no nosso corpo. E isso é maravilhoso, isso é incrível e é uma coisa que todo mundo pode fazer, mas ninguém valoriza, tá? Então, isso é uma dica aí poderosa. 8, esse eu adoro e aí eu quero que vocês me digam aí se vocês têm isso. Soft Food Syndrome. O que é isso? Síndrome dos alimentos macios. Assim, né? Esse é o nome técnico, mas assim, o que é isso? É aquela pessoa que adora uma comida maciazinha, um alimento maciozinho que não dá trabalho de mastigar, sabe? Pãozinho, bolinho, tudo assim fofinho, entendeu? Que não tem, né? Que não. Então assim, isso tem que ter atenção máxima aí. Se você tem esse perfil de gostar dos alimentos mais maciozinhos, geralmente os alimentos macios, eles são ricos em carboidrato, às vezes carboidrato com gordura e pobres em proteína, porque geralmente a proteína, ela traz uma, principalmente proteína animal, né? Ela traz uma consistência, ela tem uma consistência mais firme, mais dura e ela dá mais trabalho para mastigar. E aí, por preguiça de mastigar, a pessoa não ingere. Só que ela tá deixando, ela tá perdendo duas vezes, porque ela tá deixando de usar a mastigação, que é o que dá uma saciedade maravilhosa pro organismo, e ela tá deixando de ingerir proteína, que a gente já aprendeu a importância da proteína. Certo? Ó, a França falou, adoro mastigar. Gente, quem gosta de mastigar já tá na frente também, tá? Tá anos-luz na frente. Senti muita falta de mastigar na fase da dieta líquida. Comia gelo. Então é isso, né? Então é trabalhar a mastigação, nunca ficar com a preguiça de mastigar, tá? Porque ela é uma arma poderosa aí pra gente manter os benefícios da lua de mel da bariátrica, pra gente estender esse período de lua de mel da bariátrica. 9. Comer em local e momento tranquilos. Isso também parece bobagem, mas assim, é super importante. Porque a gente internaliza a energia do ambiente, né? E aí, se a gente tá comendo num ambiente barulhento, caótico, né? Muita confusão, você parece que fica meio acelerada por dentro também, né? E aí você tem uma maior dificuldade de se conectar com a sua comida, de sentir a saciedade, né? De sentir, inclusive, o prazer com a alimentação. E aí, às vezes, você até come mais do que precisaria porque simplesmente você tá desconectado. Então, é muito... E também, né, às vezes, comer com pressa, aí você deixa de mastigar, você para de mastigar, né, não mastiga o suficiente. Aí, às vezes, entala, engasga. Então, o ambiente onde a gente tá comendo também é super importante, faz toda a diferença, tá? Então, cuidem também do entorno de vocês. Cuidem do ambiente onde vocês estão comendo, certo? 10º, já tô acabando. Ó, até que passou rápido essa live, hein? Faltam 10 minutos praticamente. Evitar dieta monótona. Eu já falei isso na live de reganho. Então, assim, ó, quando você tem uma dieta que você tem poucas coisas na dieta, você fica entediado, né? Você tem o que a gente chama de tédio alimentar. A dieta enjoa, né? E aí aumenta a chance também de você ter deficiências nutricionais. Então não tem jeito, gente, tem que investir tempo, energia, tem que variar essa dieta. Ó, passou rápido porque tá interessante, legal. Também tô adorando falar disso, eu adoro esse tema. Então tem que variar, tem que diversificar. Olha, assim, tem que seguir. Hoje em dia a gente tem muita facilidade, né? Então, assim, a gente tem o Instagram, a gente tem as redes sociais, a gente encontra muita receita, né? Forma de fazer.
Tem páginas que mostram muitas receitas proteicas, tem páginas que mostram receitas com whey, né? Acho que foi ontem, eu falei da Yasmin, que a página dela é maravilhosa, né? Que ela faz muita receita com whey protein, né? Que é uma estratégia que a gente usa para bater a meta proteica. Então, vocês precisam se dedicar para isso, né? Você fez uma cirurgia, agora você tem que cuidar dessa cirurgia, certo? Então, ó, dieta monótona, alta chance de reganho, alta chance de deficiência nutricional. Precisa ter conhecimento, ampliar o conhecimento, pesquisar, testar, fazer, pedir para alguém fazer, comprar. Não sei qual que vai ser a sua estratégia. Aqui você puder, né? Mas precisa investir nisso, tá? Live maravilhosa, obrigada. Também tô adorando. Vamos lá. Gerenciar os horários das suas refeições. Então é assim, trazendo um pouquinho lá a pergunta do jejum, a gente tem que tentar priorizar as 3 principais refeições: café, almoço e jantar. Principalmente o paciente bariátrico, né? Café, almoço e jantar. O lanche é sempre obrigatório? Não. Mas se você faz, por exemplo, depende muito da hora em que você faz as refeições. E a hora que você faz as refeições, gente, entendam, ela não tem que ser obrigatória. Não é porque meio-dia é a hora do almoço que todo mundo tem que almoçar meio-dia. A hora da refeição, ela tem que ser adaptada à sua rotina. Agora, claro, você tem que encaixar de alguma forma, né? Então, assim, você não precisa... Tem gente que almoça 2 da tarde, tá tudo certo. Tem gente que almoça 3 da tarde, tá tudo certo. Só que o que você não pode eu não almocei, porque não deu tempo, porque a minha rotina não deixou. Não, aí não dá, né? Você não fazer a refeição, você pular a refeição, aí é um perigo. Agora sim, os lanches, eles não são obrigatórios, mas se você, entre uma refeição principal e outra, se você tem um intervalo muito grande, merece um lanche. Precisa, às vezes, de um lanche, né? Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que toma café 8 da manhã e consegue almoçar meio-dia, olha, honestamente, talvez ela não precise do lanche da manhã. Porque tem ali 4 horinhas de diferença. Se ela tomou um café proteico, se ela tomou um bom café, talvez ela não precise do lanche da manhã. Agora, se é uma outra pessoa que toma café 6 da manhã, às vezes tem gente que toma mais cedo do que isso, e vai almoçar 1 da tarde, aí ela merece um lanche de manhã, porque o intervalo já é muito grande. Mesma coisa à tarde, né? Tem gente que almoça, vamos dizer, 1 da tarde, 2 da tarde e janta 6. Se você almoça 2 e janta 6, você não precisa de um lanche da tarde. Agora, se você almoça meio-dia, tem gente que almoça até antes de meio-dia, e você só vai conseguir jantar 9 da noite, você precisa de um lanche no meio da tarde. Então, depende muito... qual é o intervalo certo entre uma refeição e outra? Não é obrigatório aquela regra de 3 em 3 horas, né? A gente tá revendo isso, já faz tempo que a gente já entendeu que isso não é obrigatório para todo mundo, né? E às vezes você fazer todo mundo comer de 3 em 3 horas, você pode fazer a pessoa comer até sem fome, e isso vai ajudar a engordar, mas também não é legal você ficar muitas horas em jejum, principalmente o paciente bariátrico, né? Então eu diria que... Claro que o mais importante é você entender a fome e a saciedade, né? Quando a fome fisiológica começa a aparecer. Isso é um sinal mais poderoso do que as horas do relógio. Mas, na média, se você não fez uma refeição nem tão grande, nem tão pequena, depois de mais ou menos 4 horas, às vezes um pouquinho antes, você começa a ter fome, né? Então, o horário da fome... ele depende muito da refeição anterior. Por isso que eu digo que a gente tem que começar a comer não se preocupando só com o que a gente está comendo, só com aquele momento, né? Só com aquelas calorias. Não, eu preciso comer pensando no quanto de saciedade aquilo vai me promover. Então, esse raciocínio ele tem que ser regra para vocês a partir de hoje, né? Eu vou comer uma coisa,
quanto tempo de saciedade ele vai me promover? Se é uma coisa com mais nutriente, com mais proteína, muitas horas de saciedade. Se é uma coisa com mais carboidrato, poucas horas de saciedade, tá? Então, vamos começar a ter esse olhar sobre os alimentos. Então, é isso. Eu acho que ficou claro, né? E aí, uma coisa importante, ainda dentro desse lance aí de gerenciar os horários. Evite os lanches ou beliscos muito próximos de uma refeição principal, né? Por exemplo, você tomou café de manhã, aí deu 11 horas, você vai almoçar meio-dia. O seu horário de almoço, por exemplo, é meio-dia. Deu 11 horas, você tá morrendo de fome. Aí você fala assim, eu vou comer um pãozinho pra matar a minha fome. Cara, a pior coisa que você pode fazer, porque esse pão, ele vai matar a fome de uma refeição que seria cheia de nutrientes para você. Então, você comeu um pão que tem pouquíssimo nutriente no lugar de uma refeição com muito nutriente. Então, foi uma troca péssima, né? Por mais que você faça o almoço, mesmo tendo comido pão, por mais que você faça o almoço, eu tenho certeza que você vai comer diferente do que se você não tivesse comido o pão, né? Então, é também gerenciar isso aí. Já que você tá tendo fome, se isso é recorrente, você tá tendo muita fome muito antes da hora do almoço, ou você tem que introduzir um lanchinho nesse meio tempo para você chegar no almoço com uma fome razoável, ou você tem que aumentar a caloria do seu café da manhã para chegar no almoço melhor, para não chegar desesperado na hora do almoço. Então, isso tudo você vai ajustando com a sua nutricionista, tá? É importante vocês... Só que, assim, ela vai orientar você, mas é importante também você entender isso e você ir dando esses feedbacks. E ir aprendendo também com a sua rotina, né? E com os próprios alimentos aí que você costuma comer. Fazer essa análise, assim, né? Esse alimento aqui, ele me deu quanto tempo de saciedade? E cuidado para não matar uma refeição principal. Não mate uma refeição principal. O que é matar uma refeição principal? É comer um alimento pouco nutritivo, é comer, por exemplo, uma caloria vazia perto de uma hora em que você vai ter a oportunidade de fazer um prato super nutritivo, como, por exemplo, o almoço, tá? Ficou claro isso, gente? Eu tenho só mais uma coisinha aqui pra falar, e aí a gente já termina. Beliscar, eu tinha esse problema antes da bari. Pois é. E aí, a bariátrica, ela melhora muito esse padrão beliscador. Só que o que a gente vê? Depois da fase de lua de mel, muita gente volta com esse padrão. Aí tem que entender. Aí, assim, geralmente, quem é que volta com esse padrão? Quem tem erros alimentares, quem não segue essas regras aqui que eu tô ensinando pra vocês, e quem tá com as emoções descontroladas, né? Aí, emoção descontrolada. Para quem é que você vai pedir ajuda? Psicólogo, psiquiatra às vezes precisa, tá? Então, assim, emoção descontrolada gera esse padrão beliscador e também erros nas regras da comida bariátrica. Cair nas armadilhas da comida pós-bariátrica faz você querer beliscar toda hora, ok? E última coisa aqui, vamos lá, antes de eu falar a última, deixa eu me ajeitar aqui. Print da live de hoje, tirem um print, me marquem, mandem aí o melhor aprendizado de hoje, falem pra mim como foi essa live, o que você vai mudar a partir de agora, me deem esse feedback pra eu entender, né, como é que essa live, como é que essas informações estão chegando até vocês. E quando terminar daqui, vocês vão lá se inscrever no evento, na semana da Jornada Bariátrica de Sucesso. Entrem na comunidade, tá? A comunidade é um lugar muito legal que a gente vai trocar experiência, todo mundo pode falar, a comunidade é aberta, você pode postar foto. Ela é moderada, claro, né? Tem regras. Mas você pode postar suas fotos de antes e depois, se você quiser. Você pode perguntar, você pode colocar sua história. Então tá bem legal, tô conhecendo várias pessoas lá. A gente já tem mais de 150 pessoas lá na comunidade. Eu abri, acho que foi ontem que a gente abriu, se não me engano. Então, entrem lá na comunidade, tá? Pra vocês não perderem nada. Porque na comunidade, a gente vai... semana que vem já começa o evento. Então, na comunidade, a gente vai ter interação máxima sobre o evento, né? Vocês vão assistir as aulas e aí vocês vão fazer as perguntas pra mim lá na comunidade. E a gente vai interagir melhor sobre o evento
dentro dessa comunidade do Facebook, tá? Então é só clicar num botão, depois que você faz a sua inscrição, é só clicar num botãozinho lá que você já cai dentro da comunidade, tá? E aí a gente já começa essa interação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem aí um direct que aí eu oriento vocês como entrar na comunidade. E tem o grupo do WhatsApp também que tá ativo, normal, eu sempre aviso das lives antes de entrar, então é um lugar legal que você tá sempre sendo lembrado do que tá acontecendo, tá? E o 12, gente, aqui a última diquinha aqui é realizar autoavaliação constantemente. O que é autoavaliação? Uma autoobservação. É você ter aquela conversa interna com você mesmo, certo? Então, assim, ó, quando você passa mal ou exagerar, você tem que se perguntar por que isso aconteceu. Quando você tiver dumping, por que isso aconteceu? Quando você tiver hipoglicemia, o que foi que eu comi umas horas lá atrás? Quando você tiver entalo, engasgo, por que eu entalei? Por que eu engasguei? Sabe, você tem que ter essa conversa interna, você tem que querer entender por que aquilo aconteceu, porque sempre tem uma resposta. E geralmente a resposta, ela tá no alimento, no que você comeu, ou da forma que você comeu, ou quando você comeu, né? Então, você comer um doce, sei lá, um brigadeiro, em jejum que eu digo assim, ó, você já tá ali 4 horas sem comer, não precisa ser o jejum da noite, tá? Mas jejum, você já tá ali 4 horas sem comer, e aí você vai lanchar no meio da tarde, por exemplo, você vai lanchar um brigadeirinho. Você comer isso no meio da tarde, quando seu estômago tá vazio, é totalmente diferente de você comer logo depois do almoço. O teu organismo, ele vai receber isso de forma completamente diferente. Então, o risco de você ter um dumping, uma hipoglicemia, quando você come isso com o estômago vazio, é muito maior do que você ter se você come depois da refeição. Então, isso é só um exemplo, tá? Não tô dizendo também que é pra ficar comendo doce depois da refeição, mas é menos mal do que você comer no meio do jejum lá, que você vai passar mal. Então, se você passa mal, você tem que entender por que aquilo aconteceu. Será que fui eu, né, que forcei? Será que eu forcei o volume? Eu passei do limite? Isso é aprendizado, gente, né? Porque aí, se você sabe que um pão inteiro recheado com ovo, você fica empachado, a partir do dia seguinte, você vai comer meio pão. Você vai comer, sei lá, 3/4 do pão, mas você não vai comer ele inteiro. Então, isso é aprendizado, né? O que você tá fazendo que tá fazendo você passar mal, tá? Então, é muito importante essa conversa interna, porque só de você prestar mais atenção, você começa a identificar os comportamentos de risco e aí você pode atuar antecipadamente, ou seja, você atua antes de você começar a reganhar peso, por exemplo, né? Antes de você adoecer, tá? Então, conversa interna. Vamos começar a identificar os nossos comportamentos de risco, ok? E aí, entenderam? Qual o nome da comunidade? É o nome do evento, Semana da Jornada Bariátrica de Sucesso, tá? Qual é a comunidade? É isso, tá? Então, ó, só consegue entrar na comunidade quem tá inscrito no evento, entendeu? Por isso que tem que... O caminho começa na inscrição lá no link da bio. Você se inscreve no evento e aí você consegue entrar no grupo de WhatsApp, e no próprio grupo de WhatsApp tem o link pra comunidade, mas eu vou pedir inclusive pra repostarem lá no grupo de WhatsApp, tá? Caso vocês tenham perdido alguma coisa. Se você já está inscrito e não viu que tem a comunidade, o link tá lá no grupo de WhatsApp, mas eu vou pedir pra repostar. Tudo bem? Maravilhosa live. Legal. Ó, quando eu ultrapasso da comida, eu coloco tudo pra fora. Gente, então é isso, entendeu? Só que assim, ó, o que acontece? Nos primeiros 2 anos da bariátrica, principalmente no primeiro ano, a bariátrica faz você jogar pra fora, né? Você realmente, você acaba tendo que jogar pra fora, é meio que automático. Com o passar 2 anos, você vai conseguir empurrar a comida. E aí esse que é o problema, quando a bariátrica para de te avisar. Então, por isso que você tem que ter esse aprendizado antes. Por isso que os 2 anos iniciais da bariátrica, eu digo que eles são uma escola,
né, uma escola de vida, uma escola bariátrica, porque é quando você vai aprender o comportamento de sucesso para que você tenha a permanência do resultado de sucesso com a bariátrica. Para que você não tenha reganho, para que você não fique tendo uma qualidade de vida ruim, né? Fique tendo dumping, hipoglicemia, fique entalando, enfim, né? Para que você tenha o resultado bariátrico de sucesso, que é isso que a gente propõe e é sobre isso que a gente vai falar no evento. Como eu te disse, o evento Jornada Musa Bari já vai ser agora nos dias 2, 4 e 5 de setembro. Tô deixando o link para você se inscrever aqui no evento, aqui na descrição. Não perde tempo e vencer a próxima Musa Bari.